Olá, esta aula é para falar do divórcio. Nós vamos estudar o divórcio com base no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, que foi reformado pela Emenda 66 de 2010. Antes da reforma, para que um casal conseguisse o divórcio, era necessária a prévia separação judicial por mais de um ano ou que houvesse a separação de fato por mais de 2 anos. A partir da emenda constitucional, não há mais prazo para que o casamento possa ser dissolvido pelo divórcio. Acabaram-se os prazos para o pedido de divórcio. Se você casar hoje, pode separar amanhã. Por isso, quando você fizer a leitura do artigo 1580 do Código Civil, que exige prazo para que seja feito o divórcio, ele foi revogado pela emenda 66. A interpretação do enunciado 517 do CJF, ele extinguiu os prazos previstos no 1580 do Código Civil, mantido o divórcio na conversão. Mesmo com essa interpretação, continua existindo no Brasil duas modalidades de divórcio. Então nós temos o divórcio indireto, também chamado de conversão, e temos o divórcio direto. Duas espécies. No divórcio indireto, também chamado por conversão, primeiro se separa e depois converte a separação em divórcio, sem a necessidade de aguardar aquele prazo 1580. No divórcio direto, você se divorcia sem se separar antes. Tanto o divórcio direto quanto o divórcio indireto podem ser concedidos sem que haja prévia partilha de bens, conforme previsão do 1581. Por isso, se aparecer em uma questão de prova a necessidade de prévia partilha de bens para a concessão do divórcio, essa afirmativa está errada, nos termos do artigo 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Existem algumas situações em que podem gerar a culpabilidade de um dos cônjuges que deram motivo ao divórcio. Se nós observarmos o 1566 do Código Civil, existem alguns deveres que devem ser observados pelo casal, sendo que seu desrespeito pode ensejar no divórcio. Vamos fazer a leitura. São deveres do cônjuge: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuas. Temos também o artigo 1573 que diz: podem caracterizar a impossibilidade de comunhão de vida a ocorrência de alguns dos seguintes motivos: adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave. Sevícia é o mesmo que maus tratos, pancadas, injúria grave, e atribuir ao cônjuge qualidades negativas que ofendam sua honra ou dignidade. 4. Abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo. 5. Condenação por crime infamante, que venha a ser qualquer crime contrário à honra, à dignidade ou à má fama de quem a pratica, e a conduta desonrosa. Vamos imaginar que um dos cônjuges tenha traído o outro e, em face disso, tenha sido declarado culpado. O Código Civil apresenta duas consequências. A primeira é que se um dos cônjuges for culpado e vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge, o inocente, será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz um valor indispensável à sobrevivência dele. Você pode achar isso aí um absurdo, mas é a previsão legal. O requisito é que o cônjuge deve necessitar de alimentos, não pode ter parentes em condições de prestá-los e não poderá ter aptidão para o trabalho. É o que nos diz o parágrafo único do 1704. Se um dos cônjuges, separados judicialmente, vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. A outra consequência está relacionada ao sobrenome. É sabido que quando há o casamento, ambos os cônjuges têm o direito de acrescentar o sobrenome do outro, isto se quiser. Não há uma obrigatoriedade, sim uma faculdade.
No entanto, nos termos do artigo 1578 do Código Civil, o cônjuge culpado perde o direito de usar o sobrenome do outro. Mas será que ele pode exigir de forma absoluta a retirada do sobrenome? Não. Nós vamos verificar no artigo 1578 do Código Civil algumas exceções. Vejamos, artigo 1578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar evidente prejuízo para sua identificação. 2. Manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos na união dissolvida e dano grave reconhecido na decisão judicial. De acordo com esses incisos, basta a verificação de apenas um para inviabilizar a retirada do sobrenome do cônjuge que deu causa. Fazendo uma análise com o processo civil, uma vez que essa matéria pode ser cobrada, temos no artigo 733 que o divórcio consensual e a separação consensual poderão ser feitos em um tabelionato, desde que não haja nascituro ou filhos incapazes. Nesse caso, tanto o divórcio quanto a separação consensuais serão feitos por meio de uma escritura pública, desde que não haja nascituro ou filhos incapazes. Essa escritura pública não depende de homologação judicial, mas as partes têm que estar assistidas por advogados ou por um defensor público. Esses são os requisitos do que denominamos de divórcio extrajudicial ou separação extrajudicial. Essa escritura pública vai regular sobre alimentos, meação e o sobrenome. Quando falamos em incapaz, você tem que lembrar do absolutamente incapaz, que é apenas menor de 16 anos, e dos relativamente incapazes, lá do artigo 4º. Volta lá para conferir. Vamos tratar agora da união estável. O conceito de união estável nós podemos retirar do artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Nesse artigo, nós temos os requisitos para a configuração de união estável, que é uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo da constituição de família. Muitos alunos ficam com dúvidas se há a necessidade da convivência pública por um prazo mínimo de 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 5 anos, ou se precisa de filhos. No entendimento de hoje, não há necessidade de prazo mínimo e não tem previsão no artigo 723 da necessidade de morar junto, tendo inclusive o STF na súmula 382 afirmado que a vida em comum sob o mesmo teto, more uxória, não é indispensável à caracterização do concubinato. Só para esclarecer, na época da edição dessa súmula, o concubinato era aquele puro. Eram as mesmas características da união estável. Por isso, na leitura da súmula 382, ao invés de concubinato, deve-se entender união estável, afirmando que a vida em comum sob o mesmo teto, more uxória, não é indispensável à caracterização da união estável. Também não precisa ter filhos para ficar configurada a união estável. Nós temos que saber distinguir união estável do namoro. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, a diferença entre namoro e união estável é que na união estável o intuito é a constituição de família. No namoro, o casal só quer se divertir, sem nenhuma pretensão de formar uma família no presente. Eles podem até ter a ideia de casarem no futuro, de construir uma família, mas isso não quer dizer que é a mesma coisa de união estável, ok? Podemos falar da união estável também entre pessoas do mesmo sexo? Quando nós fizemos a leitura do 1723, a gente percebe que o legislador tratou a figura de união estável apenas entre o homem e a mulher. No entanto, o entendimento hoje é que a união homoafetiva é uma entidade familiar, e a ela, por analogia, aplica-se as regras da união estável. Quando nós estudávamos sobre o casamento, nós analisávamos as causas impeditivas e as causas suspensivas. Se você já esqueceu quais eram as causas impeditivas ou suspensivas, a pergunta é: será que as causas impeditivas e as causas suspensivas interferem na união estável? Antes de responder essa pergunta, vamos relembrar quais são as causas impeditivas do casamento. Artigo 1521. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, por adoção.
os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. E os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. E 5, o adotado com o filho do adotante. 6, as pessoas casadas. E 7, o cônjuge sobrevivente, com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Vamos ter agora as causas suspensivas. 1523. Não devem casar o viúvo com a viúva, que tiver filhos do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do casamento da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. 3. O divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. 4. O tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela e não tiverem saldadas as respectivas contas. A pergunta é: será que as causas impeditivas e as causas suspensivas interferem na união estável? De acordo com o artigo 1723, parágrafo 1º, a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 1521. Mas traz uma exceção, no inciso 6, que fala da impedimento das pessoas casadas. Com isso, se a pessoa for casada, mas estiver separada de fato ou judicialmente, ela poderá constituir a união estável. Já as causas suspensivas, elas não impedirão a caracterização da união estável. É o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 1723. Quando um casal constitui uma união estável, eles deverão obedecer aos deveres da lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Essa previsão do 1724, mas nós temos que apontar as diferenças com relação aos deveres no casamento, que estão previstas no 1566. A união estável fala em lealdade, o casamento fala em fidelidade recíproca. A diferença é meramente textual, porque lealdade engloba fidelidade recíproca. A outra diferença é que a união estável não exige vida em comum no domicílio conjugal, ou seja, coabitação. E como ficam os bens? De acordo com o artigo 1725, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais que couber ao regime de comunhão parcial de bens. Nós aprendemos que no casamento pode ser feito um pacto antinupcial, caso queira escolher outro regime de bens. Na união estável pode ser feito um contrato escrito denominado contrato de convivência. Nesse contrato, o casal pode escolher outro regime de bens. A diferença é que aqui não precisa ser escritura pública. É bom mencionar também o artigo 1726 do Código Civil, que diz: a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Se um casal em uma união estável quiser casar, fica fácil. Converte-se essa união em casamento e aí fica tudo tranquilo. Para finalizarmos esse bloco, vamos falar do concubinato. E o que vem a ser concubinato? O artigo 1727 nos informa que, havendo relações não eventuais, ou seja, habituais entre homem e mulher impedidos de casar, haverá o concubinato. Detalhe, para que haja o concubinato, são necessárias relações habituais. Se um cônjuge tem uma relação ou duas relações fora do casamento, ocorre a violação da fidelidade e não podemos chamar de concubinato. Só será concubinato se houver relações extraconjugais habituais. É a famosa amante ou famoso amante. Se você tiver uma amante e encontra com ela uma vez por semana, há um ano temos aí um concubinato. O pai que se relaciona com a filha com habitualidade ou o irmão que se relaciona com a irmã com habitualidade são situações também de concubinato. Quais seriam as consequências dos bens adquiridos na constância do concubinato? O Código Civil não trouxe quais seriam as consequências do concubinato, mas a jurisprudência, a doutrina, posiciona no seguinte sentido. Súmula 380 do STF. Comprovada a existência de sociedade, de fato, entre concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.
Se você tem uma amante e juntos compraram um imóvel, no término dessa relação terá que ser feita divisão desse bem, mas para isso é necessária prova de que houve esforço comum para a aquisição desse patrimônio. Antigamente havia uma indenização pelo tempo de prestação de serviço como concubina. O Superior Tribunal de Justiça não mais confere à concubina a indenização pelos serviços prestados. Mas atenção, o STJ e o STF não conferem efeitos familiares ao concubinato, como, por exemplo, pensão previdenciária, pensão alimentícia, regime sucessório. Não existem essas possibilidades para esses tribunais. Terminamos mais um ponto do nosso curso. Não se esqueça de revisar todo o conteúdo já estudado e repetir os exercícios que já foram feitos. Acesse o site e faça todos os exercícios. Temos muitos para você fazer. Espero que tenha ficado clara a aula e qualquer dúvida é só enviar um e-mail. Um grande abraço e até a próxima aula.